Paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma vez, Pastor Sérgio, da Casa de Oração, a trazer uma palavra de Deus no maná diário, o pão de cada dia, o alimento do céu para nós. E mais uma vez, Deus nos dá a graça de poder mencionar a santa palavra dele, a trazer essa mensagem do coração de Deus para o nosso coração, para que nessa manhã nós nos alimentemos da palavra viva e eficaz do nosso Senhor. E a palavra que eu quero meditar juntamente com os irmãos nessa manhã, o pão que nós vamos nos alimentar, se encontra no livro de Tiago, no seu capítulo de número 4, e o seu versículo de número 7 em diante. E a palavra nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alempai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Somente até aqui. A palavra de Deus para nós, nessa manhã de poder, de glória, ela vem nos fazer um alerta e vem nos dar uma direção, e vem nos colocar no caminho do Senhor. É a maneira com que o Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele, para que Ele possa se manifestar na nossa vida, para que Ele possa trazer respostas para as nossas orações, para que Ele possa interceder sobre os nossos dias. Nós temos que tomar posições, nós temos que tomar uma posição diante do Senhor. E a palavra, ela fala conosco exatamente sobre isso. Muitas das nossas orações não são respondidas, ou parecem que não vão ser, ou parece que Deus não nos ouve, ou parece que Deus se esqueceu. Na verdade, não. Ele nos ensina um caminho, uma maneira de nós podermos termos essa profundidade e intimidade com Ele. Como eu disse, no versículo 7 está escrito: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui nós aprendemos que o princípio de todas as coisas, nós temos que nos sujeitar a Deus. Nós temos que nos apresentar a Ele da maneira com que Ele nos chama. Nós temos que buscar estar na presença do Senhor, vendo Ele como soberano, vendo Ele como acima de todas as coisas, como Excelsior, como o Alfa e o Ômega, vendo Ele como tudo que somos. E é interessante que a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quantos de nós não está tentando resistir ao diabo sem antes de se sujeitar a Deus? Quantos de nós não quer bater de frente com o diabo? Quer resistir às tentações, estão caindo, estão se quebrando, porque não se sujeitam a Deus. Para que nós possamos resistir ao diabo e às suas tentações, e os seus pratos, e os seus manjares, e os seus enganos, e as suas mentiras, nós temos que primeiro nos sujeitar a Deus, nos sujeitar à vontade de Deus. E a palavra, ela continua: chegai-vos a Deus, seu versículo 8, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Não é Deus que tem que ir lá do alto trono ver que eu estou passando perigo. Não é Deus que tem que ver que
as coisas estão dando tudo errado e eu não estou conseguindo isso. Não, sou eu que tenho que me achegar a Ele. A palavra diz que se eu me achegar a Ele, Ele se achega a mim. Se você disser, eu não consigo sair do pecado, eu não consigo servir a Deus, eu não consigo, se achega a Ele. Ele está dizendo, se achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Alimpai as mãos. Se você está pecando, para de pecar. Se você mente, para de mentir. Se você engana, para de enganar. Se você trai, para de trair. Se você rouba, para de roubar. Isso é em todos os sentidos. Eu não preciso cometer uma atrocidade gigante para que depois eu vou pedir perdão. Se você tem ódio no teu coração, pede para Deus limpar. Não deixe que essas coisas que contaminam permaneçam em você. Porque nós temos que nos achegar a Deus de mãos limpas. Não é que eu vou tirar o pecado, arrancar o pecado para que eu me apresente ao Senhor. Tem coisas que eu tenho que deixar. E eu consigo. Tem coisas que eu não consigo deixar. Mas o que eu não consigo é para Deus fazer. Mas eu tenho que me esforçar. Quando ele termina no versículo 8, ele vai dizer, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então aquilo que não é de Deus não pode ficar no meu coração. Em tudo aquilo que não se afeiçoa à imagem do Deus que eu e você servimos, que eu e você buscamos, não pode ficar no meu coração, nem no teu. Tem coisas que eu tenho que tirar. Tem coisas que eu tenho que dar liberdade para Deus tirar. Para que em mim se manifeste a vontade do Senhor. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Mas sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos ao amor de Cristo. Deixa Deus operar na minha e na tua vida. Entrega essa semana ao Senhor. Faz concerto com Deus. Diz para Deus, Senhor, essa semana eu quero entregar a Ti. Essa semana eu não quero cometer os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas coisas que eu tenho cometido. Me ajuda a deixar tudo que me afasta, que suja as minhas mãos, que suja o meu coração, que suja a minha mente, que não me faz lembrar da Tua presença e da Tua palavra. Achegai-vos a Deus. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Que essa palavra ela possa falar profundamente no teu coração e no meu coração. E nós possamos ter uma semana voltados a limpar as nossas mãos, a limpar o nosso coração, a fazer a nossa parte e deixar que Deus venha fazer a dele. Que Deus abençoe, que Deus dê uma semana de bênção, de vitória, de restauração e que Ele possa se aproximar de nós e que nós possamos nos achegar a Ele. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.